graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Uma boa noite a todos aqueles que estarão nos acompanhando desde já a essa live com o nosso querido e amado reverendo Marcos André Marques, onde estaremos tratando e pontuando sobre algumas questões do nosso sistema presbiteriano. O reverendo Marcos André, ele lançou um livro chamado DNA do presbiterianismo. Então nós estamos aqui para que possamos ouvi-lo segundo a vontade de Deus e ele possa trazer pontos importantes acerca do nosso sistema presbiteriano e também acerca da ética e dever contido nesse sistema, um assunto extremamente importante para a igreja. Então peço a todos que nos acompanhem em nome de Jesus, que nós possamos estar aqui absolvendo. Estamos aqui conectando com o reverendo Marcos André. E acredito que... Aqui, ok. Muito bem. Reverendo Marcos, posicione-se. Pode ficar à vontade. Se posicione, organize a câmera. Ótimo, tá tudo Ok. bem? Tá joia? Tudo bem. Tá. Pronto, ótimo. Boa noite, reverendo Marcos. A graça e a paz de Cristo seja com o amado irmão. Boa noite, reverendo. Boa noite. Prazer estar falando com você e estar participando dessa live. Um prazer todo meu, uma honra toda minha, tê-lo tido como meu professor no Seminário Presbiteriano do Norte e agora podendo como colegas de ministério, mas claro, lembrando de toda a caminhada que o reverendo André Marques tem, sobre a graça de Deus em tudo que tem nos trazido de conhecimento e com o livro que está aqui do meu lado, viu? Fiz questão de estar com ele aqui para apresentá-lo a todos aqueles que não sei se ainda desejarem, como é que farão. O reverendo Marcos depois vai falar sobre esse livro, a aquisição ainda desse livro, né? Eu fiz questão de estar com ele aqui perto e é justamente um dos pontos, ou pelo menos alguns pontos que a gente vai tratar essa noite. Vamos ouvir o reverendo Marcos André acerca de pontos extremamente importantes escritos nesse livro, DNA do sistema presbiteriano. Reverendo, eu tive dificuldade em poder destacar pontos importantes desse livro, porque todo o livro é extremamente importante, de assuntos relevantes, atuais, importantes na questão teológica, na questão doutrinária, na questão de igreja, assuntos relacionados a culto, não é? Assuntos relacionados a, justamente que eu espero que o reverendo nos esclareça isso de uma forma resumidamente, porque infelizmente o reverendo precisaria de horas para expor e dias até, certamente, pelo conteúdo grande do livro, né? Com bastante informações acerca da ética, acerca do dever e, acima de tudo, sobre aí o resumo das definições, de algumas definições sobre o nosso sistema presbiteriano. Como presbiteriano, eu gosto de lembrar desse detalhe e já trazendo aqui a lume algumas palavras que muitas vezes as pessoas dizem: ah, mas porque a denominação não salva? Sim, eu sei que não salva. O reverendo Marcos André também sabe que não salva. Não é a denominação que vai levar ninguém para o céu, é Cristo Jesus, não é? Mas como é importante nós estarmos inseridos num sistema extremamente histórico e importante como é esse o da nossa igreja, aonde vivemos aí dias de igrejas modernas, sem estrutura, sem base, né? Sendo abertas, como me vem à memória agora, uma capa da editora da revista Eclésia, há uns anos atrás, e a capa dela foi muito triste. Você lê uma capa onde dizia: abre-se uma igreja com R$ 500. Isso foi uma edição da revista Eclésia. Então, assim, a cada garagem onde alguém se levanta e acha que pode abrir uma igreja e montar o seu sistema doutrinário
e regar os seus fundamentos, feitos por si próprio, naquilo que ele acha. Então, a cada uma esquina, uma igreja. Então, como é importante, como foi e será sempre importante um tema como esse, com relação principalmente à nossa igreja, na questão do sistema, na questão da ética, na questão do dever, e entre outros sistemas, pontos extremamente importantes aqui do livro, que o reverendo trata, e que é de uma leitura excelente, muito boa, muito gostosa de ler, de fácil aplicação, muito sistemática até. Ela tem uma cronologia de onde o reverendo traz lá, desde dos primeiros missionários, né, a entrada do presbiterianismo no Brasil. Então você vem numa linha fantástica para a compreensão do material. Excelente trabalho. A gente só tem a agradecer a Deus por Deus lhe capacitar, iluminar a sua mente, dar essa disposição ao seu coração, ajudá-lo com amigos que participaram aqui nos trabalhos para a produção da obra. Então, parabéns, Deus o abençoe assim poderosamente e que esse seja o primeiro de muitos. Né? Seja o primeiro de muitos. Então, reverendo, fique à vontade, nós hoje estamos a ouvi-lo. Eu já passei aqui os pontos que foram colocados no post, para que o irmão fique à vontade, trate dessas questões, claro, pontuando, sempre lembrando, porque não dá para o reverendo falar, senão, né, esticaríamos muito aqui. Mas dentro do tempo que temos, nós vamos fazer o possível para poder absorver em Deus tudo aquilo que o reverendo já trouxe no coração. E antes disso, eu quero orar, fazer uma oração, pedindo ao Senhor sua graça sobre nós nesse momento, e logo depois, reverendo, fique à vontade, nos fale acerca do livro, pontuando os conteúdos que o irmão escreveu e daquilo que é tão importante para a nossa igreja e, acima de tudo, para a nossa vida como crentes, escravos de Cristo, servos do Senhor em primeiro lugar, como sempre já dizia o apóstolo Paulo, e presbiterianos de coração. Vamos orar. Querido Deus, soberano e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, o momento de agradecimento que fazemos em primeiro lugar pela oportunidade de podermos estar aqui com o reverendo Marcos André, o teu servo, para aprendermos, para dialogarmos com assuntos referentes ao teu reino. Obrigado, Senhor, pela sua mente, pelo seu coração, na qual o Senhor dotou de habilidades e dons para isso, para ajudar a igreja, para contribuir com a fé da igreja, a fé que uma vez foi entregue de uma vez por todas aos santos. Obrigado, Senhor. Ajuda-o, nos ajuda também, abençoa todos aqueles que estão nos acompanhando e escutando o reverendo Marcos André essa noite, para podermos absorver e ser edificados pela tua palavra, mesmo de uma forma não tão formal aqui, mas que possamos aprender da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, mais uma vez, boa noite, reverendo Edvaldo, prazer estar com o irmão, lembrança à esposa, os filhos e a igreja de Jardim de São Paulo, que nós também aprendemos a amar. Eu quero, antes de começar, também cumprimentar os nossos irmãos que estão aqui se agregando conosco, e aí eu tenho uma prima minha, eu estou vendo aqui que ela mora nos Estados Unidos, eu acho que ela está no Texas hoje, né? E ela entrou aqui, vou dar um abraço para ela, certo? O reverendo Valvir Soares também, pernambucano, Amém. passou muito tempo em Goiás e agora está no Rio de Janeiro. Um abraço para ele e para os demais irmãos, eu não estou conseguindo identificar os demais. Mas deixa eu te falar um pouquinho sobre esse livro. É interessante, eu estou dando um curso no Seminário Presbiteriano do Norte, já há 3 semanas. Essa será a quarta semana, a quarta sexta-feira. É um curso rápido de 8 horas, exatamente sobre o sistema presbiteriano. Nós já abordamos, inclusive, o capítulo que nós trataremos hoje nessa live, que é a ética e o dever presbiteriano. E tem sido assim muito interessante lidar com essa questão,
eu entendo, reverendo, que o senhor falou muito bem que denominação nenhuma salva. Quem de fato salva é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz no nosso lugar, derramando o seu precioso sangue para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Se não fora o Senhor, que nos escolheu antes da fundação do mundo, nos elegeu em Cristo Jesus, de fato estaríamos perdidos, como a maioria do mundo está. Né? Foi necessário que o Senhor deixasse o esplendor da sua glória e se fizesse carne, como nos diz o apóstolo João, o evangelista João, no capítulo 1 do seu evangelho, quando ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós para que nós pudéssemos ver a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Porém, quando a gente fala de presbiterianismo, e quando a gente se preocupou aqui em tratar sobre o DNA do sistema presbiteriano, principalmente no que diz respeito à ética e ao dever presbiteriano, eu venho à mente aquilo que acontece hoje na nossa época, reverendo. Quando as pessoas mudam rapidamente de posição, como quem muda de camisa. Eu sou de uma época, os meus pais eram presbiterianos, os meus avós paternos também presbiterianos, então eu sou de terceira geração, eu tenho já meus filhos que são de quarta geração e agora 2 netos, quinta geração de presbiterianos. Mas eu lembro que até bem pouco tempo a gente perguntava, tudo bem, como é que vai a igreja, como é que vai fulano de tal, porque você tinha certeza que estava falando com alguém que estava em uma igreja, fosse ela presbiteriana, batista, assembleia, né, ou congregacional, metodista. Mas hoje a gente vive uma troca muito grande de domicílio eclesiástico, vamos assim dizer. Né? Hoje você é presbiteriano, amanhã você é congregacional, amanhã você é assembleano, batista. Se não gostou do bigode da barbicha do pastor, eu estou de férias, por isso que estou assim, tá? Eu nem tenho, né? É só uma sombra. Uma sombra. Aí as pessoas mudam. Isso por conta da época que nós estamos vivendo. Nós vivemos uma época que tem como característica um dos seus pilares do pós-modernismo que nós vivemos, é a chamada pluralidade. Ou seja, as pessoas elas querem diversidade. A verdade para você pode não ser a verdade para mim. Eu não tenho mais uma verdade absoluta. E veja que inconsistência, que incoerência. Quando eu digo não existe verdade absoluta, eu estou dizendo uma expressão que é absolutista. Então, é algo inconsistente. Mas nós vivemos essa época. E, como tal, as pessoas têm as suas diferenças e há, então, essa mudança que as pessoas terminam. Eu estou enjoado daqui, vou para ali, eu não quero esse tipo de bolacha, de biscoito, então tem uma gama imensa, carro. Hoje você tem de todo tipo, de todo gosto, de toda cor, isso é próprio da nossa época. Então, isso às vezes é transportado para dentro da igreja. Então, nós vivemos hoje também, muitas vezes, essa questão, a secularização querendo entrar na igreja, não é? E a ordem que nós encontramos de Deus é o seguinte, através do apóstolo Paulo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que alcanceis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a ordem é contrária àquilo que o mundo está se acostumando. E quando, então, a gente fala
sobre sistema presbiteriano, nós não estamos falando de algo assim que envolva algo que não tem uma norma, que não tem um dever. Tem sim, tem sim. A nossa norma, o nosso dever, ela é retirada das escrituras sagradas. Nessa perspectiva, o sistema presbiteriano vai dizer que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática e que, portanto, ela nos traz normas, deveres, que, conquanto nós fomos libertos da escravidão do pecado, quando nós nos encontrávamos mortos nos nossos delitos e pecados, as Escrituras Sagradas nos trazem, nos apontam, nos ensinam, nos encorajam a viver de conformidade com aquilo que ela expressa, com aquilo que foi revelado pelo nosso Senhor através das Escrituras Sagradas. E isso não é diferente para a nossa prática em si. Não é? Nós vivemos nessa perspectiva. Então, eu quero abordar aqui, nessa ocasião, e, por favor, me interrompa na hora que o irmão achar que deve, não tem dificuldade nenhuma. Mas tranquilo. Nós vivemos hoje as pessoas são contra a chamada metanarrativa, ou seja, a narrativa que vai além daquilo que se vê. Uhum. E nós somos adeptos a uma metanarrativa, ou seja, algo que vai além disso que a gente viu, que a gente vê, melhor dizendo, e entendermos que existe um Deus, criador de todas as coisas, que não só cria, como ele preserva, como ele governa sobre tudo aquilo que existe. E a proposta inicial de Deus para a humanidade, ela está registrada nas Escrituras Sagradas naquilo que é conhecido como Shalom. Essa palavra Shalom, que nós transliteramos do hebraico para o português, todo mundo sabe, paz. Shalom, meu irmão, paz. Mas a perspectiva bíblica, ela é muito mais ampla, porque ela passa dessa definição etimológica da palavra e ela vai adentrar, então, a um conceito que eu diria, que eu chamo de equilíbrio. E como nada no mundo se cria, mas tudo se copia, o mundo copiou o conceito do shalom divino. Como é que eu digo isso? Quando você observa, e essa ideia do shalom não é minha, tá? Isso é feita, eu conheci através de um teólogo norte-americano chamado Cornelius Plantinga Jr., que ele escreve no seu livro Não Era Para Ser Assim, sobre esse shalom, logo no seu capítulo introdutório. Mas olhando para isso, e um dia eu fui convidado para fazer uma palestra para um grupo de universitários na Universidade Federal de Campina Grande. E então eu preparei esse estudo baseado num conceito de sustentabilidade secular. Hoje é algo que você vê muito isso, né? Inclusive, há muita crítica de que essa ideia de sustentabilidade ela é uma melancia. É verde por fora e vermelha por dentro. Né? Na verdade, isso é uma ideia que vem sendo fomentada pela ONU e lá atrás, você teve a Rio 92, a Eco 92, foi uma coisa assim. Começou, então, a surgirem esses eventos capitaneados pela ONU e a sua agenda secularista, para não dizer satanista, de fazer com que todos os princípios cristãos sejam jogados na lata de lixo. Ela surge, então, com uma proposta para salvar a humanidade. E que proposta é essa? É uma proposta que
de sustentabilidade que envolve três coisas. É aquilo que a gente estudou lá no ensino médio sobre teoria dos conjuntos. Aqueles três círculos que têm uma área em comum que é chamada interseção. Ou seja, eles vão defender que, e essa não é a ideia original, é a ideia roubada, eu insisto com essa palavra, roubada das escrituras sagradas, esse conceito de sustentabilidade que envolve, de um lado, o social, do outro lado, que envolve o ecológico, e a parte de cima, que seria o principal, que envolve aquilo que é chamado de economia, o aspecto econômico. E dizem isso foi desenvolvido por um economista chamado Peter, esqueci do sobrenome dele, ele é holandês. Ele então, desenvolveu, eu não vou lembrar do nome dele agora, mas o que vai acontecer é o seguinte, é que ele diz que o equilíbrio mundial, para que a gente possa ter um mundo melhor, esse equilíbrio entre o social, o ecológico e o econômico em cima. Tanto é que o símbolo de sustentabilidade são aquelas três setas, né? Isso mesmo. Então, o equilíbrio é aquele ponto central ali, e ali é o chamado sustentabilidade, esse tripé de sustentabilidade. Isso foi roubado das escrituras sagradas. E eu trato isso no livro dizendo que esse conceito é bíblico, e isso é por conta de que nós temos um Deus pactual, um Deus que se relaciona conosco, e esse Deus que fez esse pacto, ele estipulou algumas medidas para que esse pacto existisse e que ele fosse harmônico e que tivesse esse equilíbrio. Esse pacto ele é utilizado em um tripé também. Tem o seu ponto principal, que são a estipulação pactual no que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus, porque o homem vive uma tripla relação. A gente viu isso em antropologia bíblica. Uma relação com o próximo, uma relação com o cosmos e uma relação com Deus. Essa tripla relação do homem faz, então, aquilo que a teologia reformada e a teologia pactual vai chamar de mandatos espiritual, que é o que rege a nossa relação com Deus, o mandato social, que rege a nossa relação com o próximo, principalmente no que tange ao aspecto família, e o nosso relacionamento com o cosmos, ou seja, com o ambiente em que nós vivemos. E isso, no início, era o shalom, ou seja, era o equilíbrio, era perfeito, no qual o homem se relacionava com Deus de forma correta, com o próximo, com a sua mulher e com o cosmos, com o ambiente em que ele vivia. Então, a partir daí, você tem esse conceito, certo? Então, Deus revela-se ao homem de duas formas. A primeira forma é através da natureza. O Salmo 19, versículos de 1 a 6, vai exatamente nos apontar para essa chamada revelação geral, que ela não tem o objetivo de salvar ninguém, mas ela tem o objetivo de manifestar, de proclamar a glória do Criador para tornar o homem indesculpável. Quando o texto do Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia revela conhecimento a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, e ele sai discorrendo a respeito dessa questão, e essa é a chamada revelação geral. Deus, então,
vendo que essa revelação não seria suficiente para a salvação do homem, ela não era redentiva, ela não tinha esse objetivo de ser redentivo, Deus concede a revelação especial, que é a palavra de Deus. E através, então, da palavra de Deus, nós podemos conhecer mais sobre esse Criador de todas as coisas, esse Deus maravilhoso, como também nós podemos conhecer mais aquilo que Ele quer de nós. E aí a gente desembarcou agora no nosso objetivo, que é tratar sobre a ética e o dever. Porque Deus, diferentemente do que pensam os chamados deístas, os deístas são aqueles que acreditam num Deus que não é transcendente. Como é um Deus advindo do iluminismo. Porque depois daquele período de trevas chamados da Idade Média, o mundo experimentou a chamada reforma protestante do século XVI e também o chamado Renascimento, que foi fruto exatamente disso. E, na sequência, o mundo vai adentrar ao período chamado Iluminismo, depois de passar por certas nuances que nós vamos ver aí, a perspectiva do racionalismo, do empirismo, que o mundo vai vivendo. Então, chega a um ponto em que o homem, que outrora havia destronado a Deus com o advento do chamado humanismo, o homem foi colocado no centro, mas ainda existia a presença de Deus na ciência e em tudo mais. Mas com o advento do iluminismo, Deus é completamente descartado. E há, então, agora, o mundo passa a viver essa era iluminista, racionalista, que também vai desembocar mais adiante, na qual tudo deveria ser provado por uma fórmula matemática. Então, Deus não existe, porque se existisse, nós poderíamos provar, fabricá-lo em laboratório. Então, vem a máxima de René Descartes, né? Penso, logo existe. Logo existe. Tornou-se o cartesiano, o plano cartesiano. Então, tudo que vem tem que ser comprovado. E isso não pode acontecer porque Deus é espírito e não tem corpo como os homens. Ademais, nós não precisamos de provas físicas, matemáticas para provar a sua existência, porque nós sentimos da mesma forma da dor. Ninguém vê a dor, ninguém mede a dor, ninguém cheira a dor, mas ela está lá, ela existe. Né? E, da mesma forma, nós podemos falar a respeito de Deus. Então, dentro desse ambiente, Deus se revela através da sua palavra também. Se ele se revela no sentido geral, através da criatura, ele revelou-se também através da sua palavra, na chamada revelação especial de Deus. Ou seja, ele revela parte da sua verdade, porque, de fato, a sua verdade para o homem, ela é inatingível, porque ele é o Criador, nós somos a criatura. Ele é eterno, nós não somos eternos no sentido pretérito, apenas no sentido futuro. Deus é infinito, nós somos finitos. Deus é onisciente, nós não somos. Ou seja, ele sabe de todas as coisas, nós não sabemos. Alguém já disse, não sei como mediu, que o homem mais inteligente que teve, ele só usou 10% da sua capacidade mental. Então, imagina o Deus criador de todas as coisas. Então, nesse aspecto, o que nós temos que perceber é que Deus revelou para o homem apenas aquilo que ele poderia receber e entender. Isso João Calvino chama de princípio da acomodação de Deus. Ou seja, Deus se acomoda à limitação do homem para revelar ao homem aquilo que ele precisa saber sobre Deus, sobre si e sobre aquilo que Deus quer dele. Certo? Então, é dentro desse aspecto, então, que nós temos em nossas mãos essa revelação, esse mandato espiritual. O mandato espiritual é um mandato
Desculpa, é isso, um mandato espiritual. É um mandato importantíssimo que pode ser visto nos nossos símbolos de fé. A Igreja Protestante do Brasil é uma igreja confessional. Ela tem 3 símbolos: a confissão de fé, o catecismo maior e o breve catecismo. E a primeira pergunta do breve catecismo diz o seguinte: qual é o fim principal do homem? E a resposta nos diz: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, nesta perspectiva, eu destaco que nós fomos criados para o Senhor e nós só poderemos ser verdadeiramente felizes se nós estivermos fazendo a vontade de Deus. Por isso, quando Paulo escreve a sua doxologia, no capítulo 3 da Epístola aos Efésios, capítulo 1 da Epístola aos Efésios, a partir do versículo 3 até o 14, ele começa dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual na região celeste em Cristo Jesus, então, e nos escolheu nele para o louvor da sua glória, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, tudo que acontece nesta perspectiva é para glorificar a Deus, é para glorificar ao Senhor, o Rei do Universo, que nos ama e nos criou. Então, esse mandato, ele é muito importante, porque nós, de fato, só seremos felizes quando estivermos em sintonia com o Senhor. Um teólogo, filósofo, pensador russo chamado Fyodor Dostoiévski, ele vai falar exatamente isso numa das suas obras, dizendo que o coração do homem é do tamanho... que o coração do homem, o vazio que o homem tem, é do tamanho de Deus. E nós sabemos que Deus é infinito. Por isso, o homem começa a colocar coisas dentro do seu coração, como que para preencher o coração dele, mas jamais ele conseguirá, porque o vazio é infinito. E só quem pode preencher o infinito é Deus. Então, nesse aspecto, nós defendemos esse mandato espiritual como sendo essa forma do homem se aproximar de Deus e ter a íntima comunhão com Ele. Esse é o chamado mandato espiritual. O segundo mandato, segunda perna, é interessante, só antes de falar sobre a segunda perna, é que, no primeiro momento, o mandato espiritual, ele foi retirado, foi, vamos dizer assim, subvertido pelos adeptos dessa teoria, ou dessa proposta mundial da ONU. Observe que foi tirado o elemento, o mandato espiritual que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, e foi colocado outro Deus. Quem é esse outro Deus? Mamon. É o dinheiro que vai gerenciar todas essas coisas, e que as pessoas podem pensar de que podem manter um equilíbrio entre o social, o ecológico e o financeiro, o econômico, e não vai, porque o econômico sempre vai querer mandar em tudo. Basta ver aquilo que nós estamos experimentando hoje em dia com essa pandemia, onde as pessoas estão utilizando de meios, de mecanismo para ficarem cada vez mais ricos. A própria China, que fala-se a grande responsável pelo coronavírus, vai dar um salto quilométrico na economia, nos seus avanços, justamente por conta da pandemia. Ou seja, o objetivo não é salvar vidas, o objetivo não é fazer com que as pessoas fiquem bem, o objetivo não é fazer com que o nosso mundo, o nosso planeta esteja bem. Nada disso. O objetivo é ganhar dinheiro, é capital, mesmo que seja
para passar por cima dos menos favorecidos, para passar por cima dos homens que na China são escravos. Então, isso é uma anomalia, sem dúvida alguma. O segundo ponto que a gente destaca é exatamente aquilo que é chamado o mandato social, que rege a nossa relação do homem com o próximo, mas propriamente tem a ver com o casamento, com a família, certo? E isso, então, nos remete a Gênesis capítulo 2, quando o Senhor colocou o homem no Jardim do Éden, e o versículo 17 do capítulo, acho que o versículo 17 do capítulo 2 de Gênesis, vocês podem olhar aí, vai nos dizer que Deus colocou o homem no jardim para cuidar do jardim e guardar o jardim. Ou seja, ele deveria desenvolver o jardim, isso era uma responsabilidade muito grande, né? E ele deveria guardar o jardim, era outra responsabilidade grande. E a gente viu que ele não fez, né? Ele não fez porque ele estava no cenário da queda e ele não guardou, não fez com que a sua mulher guardasse a ordem divina que ele havia recebido. Porque aquela ordem que Deus havia dado para Adão era de que ele não deveria comer do fruto proibido, não é? Mas ele recebeu aquela ordem, ele era o representante federal da raça, mas ele não cumpriu com seu papel, porque ele, estando no cenário da queda, ele viu a sua mulher sendo tentada e ele não exerceu o papel que lhe era devido. A mulher, então, come do fruto. E ele não somente permite que a mulher coma do fruto, mas ele também come do fruto. E nós sabemos o que aconteceu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12, ele vai falar sobre isso, dizendo, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mesmo que não tenham pecado à semelhança de Adão, mas eles são réus, ou seja, todos eles são culpados do pecado de Adão. Esse é o chamado pecado original, ou seja, nós somos culpados pelo pecado de Adão. Mas de quebra, nós também ainda recebemos uma natureza pecaminosa, que nos faz pecar, mesmo sabendo que estamos contrariando a vontade de Deus. E isso, então, acontece nas nossas vidas. O capítulo 2 de Gênesis, então, nos traz a ordem divina para essa perspectiva desse mandato, chamado mandato social. Quando Deus criou o mundo, ele viu cada dia que era criado, o relato bíblico nos diz, viu Deus que tudo era bom. E quando Deus criou o homem, o relato nos diz, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito bom. Mas agora, no versículo 18, nós vamos encontrar o primeiro, não é bom que o homem esteja só. É claro que Deus não foi pego de surpresa, como alguns podem pensar. Não. Na verdade, o que aconteceu foi um plano divino que nós não sabemos explicar. E, para isso, nós lançamos mão da explicação magna para textos e situações como essa, que é a explicação de Deuteronômio 29. Aquilo que Deus revelou nos pertence. Aquilo que ele não nos revelou pertence ao Senhor, pertence exclusivamente ao Senhor. E o que nos revelou pertence a nós e aos nossos filhos. O que, na verdade, aconteceu é que Deus não foi pego de surpresa, mas ele
fez com que o homem e sua mulher, ele os criou e disse, no final da narrativa, ele institui o casamento dizendo, por isso deixará o homem pai, mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, nós observamos que nesse texto pequeno nós temos ali a, a, a natureza do casamento, vemos que o casamento ele é monogâmico, então o número de parceiros está determinado em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Nós vamos encontrar o gênero, homem e mulher. O casamento é heterossexual e não homossexual. E vemos também, inclusive, o prazo de validade do casamento, até que a morte os separe. Até que a morte se Certo? Essa é a forma. Obviamente que, e isso a gente vai ver que mais tarde, alguns homens vão perguntar a Jesus se era lícito repudiar uma mulher por qualquer motivo. Jesus disse que não. Então, eles perguntam, e o divórcio? Moisés não disse que poderia se dar carta de divórcio? Aí o Senhor responde que não foi assim desde o início, mas foi dado a questão do divórcio, a carta de divórcio, por conta da dureza dos corações. Mas o desejo de Deus era que eles permanecessem casados até o fim. Até porque, e isso é muito importante, o casamento, e é uma coisa que eu trato no livro também, que existe pelo menos três tipos de casamento, grosso modo. O primeiro tipo de casamento é aquele definido pela Igreja Católica Apostólica Romana, que é o casamento como sendo um sacramento. Sim. Os reformados não aceitam casamento como sacramento, né? Existe um outro tipo de casamento, que é o chamado casamento por contrato. Ou seja, as pessoas fazem um contrato e elas, então, respeitam aquele contrato pode ser rescindido a qualquer momento que queira. Está tão fácil, né? Se faz até pela internet um distrato. O casamento não, mas o distrato você faz até pela internet. Há alguns anos, no México, teve um casamento com o chamado test drive. Era um casamento que as pessoas faziam um contrato de experiência por um ano. Depois de um ano, as pessoas voltavam ao cartório e diziam, a gente está em dúvida ainda. Então, eles renovavam por mais um ano. E se depois de 2 anos eles não quisessem continuar casados, não tinham problema nenhum. Se quisessem casar, efetuavam, então, de fato, o documento, o contrato. Então, nesta perspectiva, nós também não temos o casamento como contrato. Mas a perspectiva reformada, reverendo Edvaldo, é que o casamento ele é uma representação da união de Cristo e a sua igreja. Então, é algo mais sério do que nós possamos pensar. Por isso, os reformados não são a favor do casamento misto, chamado misto. Por quê? Porque num casamento, a mulher, ela vai representar, ela que é a noiva, vai representar a igreja. E o noivo vai representar a Cristo. Então, como é que você pode pensar de uma mulher que vai casar com alguém que não pode representar a Cristo porque ele não conhece a Cristo? Isso é seríssimo, se você levar em consideração. Então, o casamento, segundo os presbiterianos, ele não é sacramento, nem é meramente um contrato, mas ele é a representação da união de Cristo com a sua igreja. Isso é muito importante. Certo? Outro aspecto mais que nós poderíamos ver... Reverendo, pode falar. Com sua licença, só lembrando alguns irmãos que eu estou acompanhando aqui, está entrando depois, o reverendo Marcos está tratando de pontos com relação à ética e dever. Né? Então, só para os irmãos se situarem e
poderem pegar o fio da meada Isso. e poderem entender o assunto. Mas pode continuar, reverendo. Ok, dentro dessa ética e dever, a gente está vendo a perspectiva do homem nessa sua tripla relação, né? A relação com Deus, a relação com o próximo, que vimos agora no mandato social, e o relacionamento do homem com o cosmos. Tá certo? É interessante, eu não vou poder falar algumas coisas, eu estou olhando aqui no livro, mas, por exemplo, já vimos então o casamento como aliança. Eu quero pensar com vocês aqui num ponto interessante, que é a chamada a lei moral de Deus e outras doutrinas importantes. Os presbiterianos, eles olham também com muito temor e tremor a respeito da chamada lei moral de Deus, que preenche, que são exatamente os 10 mandamentos. Interessante que, grosso modo, você pode dividir os 10 mandamentos em 2 tábuas da lei. Obviamente, há uma controvérsia, porque diz quando as escrituras falavam de 2 tábuas da lei, e era a questão pactual. Na questão pactual existia sempre 2 tábuas da lei. É como se fosse um contrato, onde uma via ficava comigo e a outra via com aquele que eu fiz o contrato. Então, uma via seria de Deus e uma via seria dos homens. Essa via dos homens estava exatamente ali representado naquele baú chamado da Arca da Aliança, onde é depositada ali a lei de Deus. Lembram que quando Moisés desce do monte, quando ele estava recebendo as primeiras tábuas da lei, e que ele encontrou um povo em depravação, ele quebra as tábuas da lei, e a gente diz, a ira de Moisés foi, mas aquilo tem uma representação. Era que se o povo quebrou, rasgou a lei de Deus, que era exatamente o primeiro mandamento, e o segundo mandamento, quando diz há um só Deus, e o segundo mandamento, quando diz não farás para ti imagem de escultura, e o povo havia quebrado, então não tinha mais razão de ser aquela lei. Então Moisés quebra aquelas tábuas, mas daí Deus misericordiosamente faz com que Moisés preencha um novo contrato e faz isso. Então essa tábua da lei, ela é colocada exatamente para que nós também cumpramos, né? Quando se fala de lei, nas escrituras você tem 3 tipos de lei. A lei civil, que regia Israel como nação, a lei cerimonial, que regia a Israel como religião, e a lei moral, que regia Israel em relação ao seu Deus. Essas outras leis, civil e cerimonial, nós estamos desobrigados. Mas a lei moral não, nós estamos obrigados a cumprir. Ou seja, nós não podemos ter outro Deus além do nosso Deus, nós não podemos fazer imagem de escultura, nós não podemos levar o nome do Senhor Deus em vão, e também nós devemos guardar o dia do sábado. O sábado aqui é o Shabat, significando descanso, e não propriamente o 7º dia, como dizem os adventistas, né? E também nós temos que guardar a outra parte da lei, as outras tábuas da lei, que são as leis que diz respeito aos homens. Ou seja, não matarás, não... aliás, desculpa, o primeiro mandamento é exatamente o honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não é? E não cobiçarás o que é dos outros. Então, há sim, nesse aspecto, entre os presbiterianos, a luta por manter a santidade divina exarada através dos 10 mandamentos e das leis que são desenvolvidas a partir delas. Porque a lei, os 10 mandamentos, conforme nós entendemos o decálogo,
é uma figura de linguagem chamada sinédoque. Ou seja, há princípios por trás muito maiores do que aqueles que estão dito assim. Quer ver um exemplo disso? É quando Jesus faz a chamada releitura da lei. Releitura. A releitura da lei. Está aí no livro também, né? Isso, o reverendo cita aqui. Exatamente, a releitura da lei. Jesus diz assim, ó, ouvistes o que foi dito aos antigos? Aí, esse é o enunciado do Antigo Testamento. Aí ele vai dizer, através de uma oração adversativa, eu, porém, vos digo. E ele faz, então, um enunciado no Novo Testamento. Exemplo, não matarás. É o enunciado do Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 20, versículo 13, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 17. Aí, no Novo Testamento, ele vai usar a oração adversativa. Eu, porém, vos digo. E que oração é essa? Todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, será sujeito de julgamento. Mateus, capítulo 5, Sermão da Montanha. O outro exemplo, não adulterarás. Êxodo 20, 14. Deuteronômio 5, 18. A oração adversativa. Jesus diz, eu, porém, vos digo. E qual é anunciado no Novo Testamento? Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou. E aí ele sai utilizando isso, mostrando exatamente que há uma expansão. É algo muito maior do que meramente tópicos, 10 tópicos, mas que trazem aí uma gama imensa. E você pode ver muito bem isso, reverendo Edivaldo, no Catecismo Maior. Sim. Nós utilizamos muito na nossa reunião no Conselho, exatamente para que nós não utilizarmos no momento de tribunal eclesiástico, para exatamente qualificar os delitos que foram cometidos, etc., etc., e ali a gente poder aplicar corretamente essa perspectiva. O tempo está adiantando, só para que a gente possa encerrar. O último ponto é exatamente esse mandato chamado cultural, tá certo? E aí nós podemos identificar como sendo aquilo que nós haveremos de fazer na questão de que nós temos que cuidar do local onde nós estamos, do local que nós vivemos. E o capítulo 8 da Epístola aos Romanos vai nos trazer exatamente isso, quando diz que a própria criação geme pela restauração de todas as coisas. Então, aquilo que Deus disse a Adão no passado, que ele deveria cuidar do jardim, guardar o jardim, nós também deveremos fazer, tendo cuidado com o planeta. Obviamente, não esse cuidado maluco, translocado, idiotizado, do esquerdista, não é? Sobre ecologia. Isso é uma coisa esquerdista. Não, mas nós devemos ter responsabilidade, sim, com o lixo que nós promovemos, com aquilo que nós devemos fazer para cuidar do ambiente, do habitat, onde o Senhor Deus nos colocou para que nós vivamos para a sua honra e para a sua glória. Porque este é o fim principal do homem, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, mantendo essas coisas em equilíbrio, ou seja, nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o próximo, nosso relacionamento com o cosmos, com o habitat natural que ele nos deu, nós estaremos vivendo aquilo que é chamado de Shalom. E aí é onde está a ênfase do presbiterianismo com relação ao dever e à norma que nós devemos, então, vivenciar nos nossos dias. Então, grosso modo, eu sei que precisaria mais tempo, talvez tenha me delongado em alguma coisa que não deu para abordar. Não, sem dificuldade. Eu até já estava aqui, nós estamos com 5 minutos, eu não sei qual é o tempo do reverendo, e costumeiramente a gente tem feito algumas lives, e nessas lives a gente tem optado por encerrar uma primeira devido ao tempo e abrir uma segunda, mas a gente, claro, pergunta isso no momento, ou se antes é possível, se a pessoa tem tempo, né? Alguém que está conversando conosco, eu não sei se o reverendo Marcos tem tempo
Ou se a gente poderia, Eu hoje estou se complicado teria, e coloco à certo, disposição para um outro momento. certo, Nós certo, conversarmos sobre outras coisas mais, sem nenhuma dificuldade. certo, É porque hoje certo, eu estou de férias sem estar de férias. Eu estou certo, preparando aqui uma aula de sexta-feira e, certo. e um sermão, porque eu volto das férias no domingo. Então, eu estou preparando aqui o sermão, aula da escola dominical, e aí Ótimo. vai ficar um pouquinho corrido. Mas Sem problema, sem será um problema. prazer para mim, Os- se assim puder ser feito. Sim, a gente pode fazer sim. Podemos remarcar e como o seu livro apresenta aqui, e eu tinha destacado a ética, o dever, e foi bom assim, tratar sobre esse assunto e ouvir na perspectiva presbiteriana, é, há muita coisa importante como a própria teologia, a doutrina, o culto cristão, o governo, então, que muitos hoje ainda têm desconhecimento ou não vai atrás de conhecimento para saber como é que, de fato, a pessoa tem 10, 20, 30 anos dentro da igreja presbiteriana e não conhece seu próprio sistema, não conhece sua própria teologia, não conhece sua própria doutrina. E isso é extremamente complicado. É o que lá no início o reverendo falou acerca, bom, se eu não consigo me encaixar aqui, eu não entendo bem, ou essa doutrina está complicada, eu vou para uma mais prática, eu vou para aquela que não precisa exigir muito do meu conhecimento, ou e aí você escolhe, né, a roupa da cor que bem entende. Mas, reverendo, eu gostaria muito que a gente pudesse tratar numa próxima e a gente o irmão ser mais enfático até nas questões da definição do próprio sistema presbiteriano. Uhum. O sistema, resgatar um pouco da nossa origem, né, e trazer isso para dentro de uma perspectiva de crente e de um crente que no passado se tinha uma visão do presbiterianismo como uma estrutura de estudo, de ensino muito bem aplicada. Ainda hoje ela tem, mas acabou se perdendo com essa modernidade, com tantas invasões nas nossas igrejas, né, de tantos trejeitos, de tantas ideias, de tanta influência. E aí a gente perde um pouco disso e acabamos por sofrer muito justamente na parte teológica, na parte doutrinária, na parte de culto. Mas eu gostaria que a gente pudesse se comprometer e trazer esse assunto tratado no seu livro, muito bem detalhado, né, para que os irmãos pudessem assim internalizar a importância, não é apenas do ser presbiteriano, é claro, do ser crente, do crente em Cristo, aquilo que eu falei no início, o escravo de Cristo, do fim principal do homem, mas nós temos uma estrutura institucional de igreja muito bem montada, muito bem abençoada, muito bem organizada, pensada. O presbiteriano ele tem essa ideia, como por exemplo, eu quero aqui encerrar rápido essa palavra. Micaela, por favor, estou pedindo ajuda da minha filha aqui com relação ao tempo, só para Já eu está no não, fim. para não extrapolar. Qualquer momento Dois aí. minutos, pronto, pronto. Ela me disse 2 minutos aqui. Aí eu quero só citar um momento triste, lamentável, aqui perto onde eu moro, onde eu não ouvi, mas um diácono na época da igreja ouviu, passando na rua e tinha um culto evangelístico no meio da rua, e alguém que estava pregando disse assim: só existe predestinação por causa dos presbiterianos. Então, veja a infantilidade, né? Infelizmente, uma colocação infeliz por não conhecer a questão doutrinária, a questão teológica e do que Paulo trata lá em Romanos e tantos outros textos acerca desse assunto. Mas, reverendo, sou muito grato, de todo o coração. Deixo o nosso abraço aí à querida irmã Jane, também estendendo a toda a sua família, aos netos que vieram há pouco tempo, né? E foi um prazer revê-lo aqui. Agradeço de antemão a todos os irmãos que estiveram aqui conosco, que estão ainda, porque estão conectados. Que Deus os abençoe. E vamos marcar um próximo momento. E aí a gente entra em contato e a gente ajeita esse assunto aqui para que ele seja bem tratado com relação à Igreja Presbiteriana do Brasil, para que os irmãos se fixem bem. Okay. Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado. Deus abençoe também. Fica na paz. Um abraço à Amém. igreja, à família. Outro. Deus abençoe. Grande abraço. Fique com Deus.